Olá, gente, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de número 30. Na aula de hoje, nós falaremos das equações logarítmicas. Mas antes de propriamente dito, vamos vamos falar de algumas equações exponenciais específicas. Lembra? São aquelas equações que você não consegue resolver usando os métodos aprendidos até então. Tá bom? E para a gente falar desse tipo de equação, não tem outro jeito que não seja relacionar a exponencial com o seu logaritmo. Então a gente sabe que a elevado a x é igual a b, se somente se o x é o log de b na base a, né? Que vem lá da definição de logaritmo. Desde que este a envolvido seja positivo e diferente de 1. É a exigência, tanto quando ele é visto como base da exponencial, como quando é visto como base do logaritmo. Em ambos os casos, a exigência é que A seja positivo e diferente de 1. Então pronto, com base nessa equivalência, você já pode resolver algumas equações. Por exemplo, resolva 2 elevado a x igual a 3. Bom, é imediato, né? Dada a definição de logaritmo, você tira imediatamente que x é o log de 3 na base 2. E aí você consulta uma tabela, ou na verdade você pode usar uma boa calculadora científica para poder calcular o valor numérico do log de 3 na base 2. Tá? Mas deixar indicado já é o suficiente. Portanto, a solução dessa equação é log de 3 na base 2. Tá? Um outro exemplo. Resolva 5 elevado a 2x menos 3 igual a 3. Bom, aqui uma dica é você separar, né, usar a propriedade da potência. Bom, aí daqui você tira que 5 elevado a 2x vai ser 3 vezes 5 ao cubo. E 5 elevado a 2x é o mesmo que 5 elevado a 2 elevado a x. Bom, 5 elevado a 2 é 25. E aí da definição de logaritmo, portanto a solução é essa, né? Log de 375 na base 25. Bom, então, com essa relação entre exponenciais e logaritmos, você pode agora resolver equações exponenciais em que você não consegue expressar os termos como potências de mesma base. Né? Lembra quando eu falei isso na aula que a gente tratou do assunto de equações exponenciais? Bom, agora sim, vamos falar das equações logarítmicas. Bom, vamos resolver alguns tipos de equações logarítmicas. O primeiro tipo são equações do tipo log de f de x na base a igual ao log de g de x na base a. Então, se o a for maior do que 0 e diferente de 1, então a gente conclui que o log do f de x na base a é igual ao log de g de x na base a, se somente se f de x for igual a g de x. Tá? Simples assim. Você tem dois logaritmos em relação a uma mesma base iguais, então os logaritmandos têm que ser iguais e vice-versa, né? Resolva log de 3x menos 5 da base 2 igual ao log de 7 na base 2.
Então, neste caso, seguindo a orientação das equações do primeiro tipo, o que a gente deve ter? Como as bases são iguais, então os logaritmandos também têm que ser iguais. Então, somente se 3x menos 5 igual a 7. Bom, daqui você tira imediatamente que x é igual a 4. A gente sempre vai ter que tomar cuidado para olhar se a solução é legítima. Então, o que é verificar se a solução é legítima? Verificar se ela satisfaz o logaritmando ser maior do que zero. Tá? Porque a gente sabe que o log de x, o log de f de x na base a, para ele existir, o f de x tem que ser maior do que zero. Então, esse log de f de x da base a, ele existe para todos os x em que o f de x é maior do que zero. Tá certo? E, claro, desde que o a seja maior que zero e diferente de 1, a base. Aqui no caso, você não vai precisar de verificar isso, por quê? Veja, se você substituir o x igual a 4 no logaritmando, isso vai dar 7. Por quê? Porque ele veio dessa equação. Entendeu? Ele veio impondo 3x menos 5 ser igual a 7. Faz as contas. 3 vezes 4, 12, menos 5, 7. Então você não precisa verificar, porque o 7 você já sabe que é o quê? Maior do que zero. Tá? Então, neste caso, dispensa verificação. Mas vamos ver, vai haver exemplo em que a gente vai ter que verificar se o resultado encontrado de fato é a solução para a equação original. Tá? Então, aqui a solução é formada por 4. Vamos ver mais um exemplo? Resolva a equação log de 2x menos 3 da base 3 igual ao log de 4x menos 5 na base 3. Então, de novo, o que nós temos que ter? Veja, os logaritmos serão iguais, se somente se, como as bases são iguais, então nós devemos ter que os logaritmandos devem ser iguais. 2x menos 3 deve ser igual a 4x menos 5, e claro, eles têm que ser o quê? Maior do que zero. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que ambos vão ter que ser o quê? Maior do que zero. O x que você encontrar vai satisfazer ambos os lados, vai satisfazer a equação. Portanto, o x que você encontrar aqui, em 2x menos 3, vai dar o mesmo valor que você encontrar quando você substituir por 4x menos 5. E esse valor tem que dar maior que zero. Resolvendo a equação, vai ficar, ou seja, menos 2x igual a menos 2, ou seja, x igual a 1. Bom, aí a gente vai ver. X igual a 1 é de fato solução? Substitui lá, por exemplo, em 2 vezes x menos 3. Vai ficar 2 vezes 1 menos 3, que é menos 1, que é menor do que zero. Ou seja, não está satisfazendo essa condição aqui, ó, de ser maior do que zero. Portanto, x igual a 1 não serve. Então, o conjunto de solução aqui é o quê? É vazio. Agora vamos para as equações do segundo tipo, que são equações do tipo log de f de x na base a igual a alfa. Tá? Então, para equações desse tipo, a gente conclui, se o a, claro, for maior que zero e diferente de 1, e alfa for um número real arbitrário, então, se somente se o f de x for igual a a elevado a alfa. Tá bom? Veja, o a base aqui, ele é o quê? Ele é um número positivo diferente de 1. Alfa é um número real. A gente sabe que a elevado a alfa é sempre positivo, tá bom? Então, isso significa que a gente não precisa verificar se o x que você encontrou é de fato solução. Como a elevado a alfa é maior do que zero sempre, então, tá? Então é isso. O x que você encontrar da equação asterisco, claro que ele vai satisfazer f de x igual a elevado a alfa, porque o x veio dessa equação.
E como A elevado a alfa é sempre positivo, então com certeza, se você pegar o x que você encontrou como solução e jogar na expressão da f, certamente vai dar um número positivo. Então você não precisa verificar que o x que você encontrou é de fato solução para a equação original. Exemplo 5. Resolver log de 3x mais 1 na base 2 igual a 4. Então, solução, seguindo a orientação dada agora há pouco, devemos ter 3x mais 1 igual a 2 elevado a 4, que é positivo. Portanto, isso vai me dar o quê? 3x, veja, 2 elevado a 4 é 16, menos 1, 15. Ou seja, isso vai me dar x igual a 5. Então, pronto. Essa é a solução. Você não precisa verificar que ela é de fato solução. Você já achou sua resposta. Vamos para o próximo exemplo. Resolver a equação log de x2 mais 3x menos 1 na base 3 igual a 2. Então, conforme a orientação do método, devemos ter que o logaritmando x2 mais 3x menos 1 deve ser igual à base elevada ao logaritmo 2. E 3 elevado a 2 é 9. Então, resolvendo esta equação do segundo grau, você vai encontrar x igual a 2 ou x igual a menos 5. Portanto, solução vai ser 2 e menos 5. Vamos para o próximo exemplo. Resolva a equação log na base 2 da expressão 1 mais log de 1 menos 2x na base 3 igual a 2. Então é o log do log. Né? Esse é um exemplo do tipo, você calcula o log do log. Bom, então, seguindo a orientação, o logaritmando 1 mais log de 1 menos 2x na base 3 deve ser igual a base 2 elevado ao expoente 2. Então, deve ser igual a 2 elevado a 2. Que o log de 1 menos 2x na base 3 deve ser igual a 2 elevado a 4. 2 elevado a 2 é 4, menos 1, 3. Tá? Aí aplica novamente a propriedade, a definição, né, de logaritmos. Ou seja, isso me dá que 1 menos 2x deve ser igual a 3 elevado a 3. E 3 elevado a 3 é 27. Então, isso vai me dar x igual a menos 13. Portanto, a solução será menos 13. Tá? Então, com isso, a gente resolve aí 3 exemplos para equações do segundo tipo. Vamos agora para as equações do terceiro tipo. As equações do terceiro tipo vão ser as equações que necessitam do uso de variável auxiliar, através de exemplo, né? Então vamos para o exemplo 8. Resolva a equação log ao quadrado de x na base 2 menos log de x na base 2 igual a 2. Antes de prosseguir, eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, né, no que se refere à notação, tá, gente? Essa notação aqui, ó, log ao quadrado na base 2 de x, ela é muito diferente da notação log de x2 na base 2, tá? Por quê? Porque o primeiro lado dessa desigualdade aqui quer dizer o quê? Isso aqui representa o log de x na base 2 vezes o log de x na base 2. Tá? Que é o mesmo que o log de x na base 2 ao quadrado. Já o segundo membro da desigualdade, ela representa o quê? O log na base 2 de x vezes x. E a gente sabe muito bem que isso é o quê? Isso é o log de x na base 2 mais o log de x na base 2. Se a gente aplica as propriedades que a gente conhece.
E log de x da base 2 mais log de x da base 2, isso é o quê? 2 vezes log de x na base 2. Tá? Então veja a diferença. O primeiro lado representa o quê? O log de x da base 2 ao quadrado. O segundo lado representa o quê? 2 vezes o log de x na base 2. Então são números bem diferentes. Tá? Por exemplo, se o log de x da base 2 der 3, então o primeiro membro vai estar o quê? Vai ser 3 ao quadrado, que é 9. E o segundo membro vai ser o quê? 2 vezes 3, que é 6. E como a gente sabe, 9 é diferente de 6. Tá bom? Bom, então, dito isso, vamos resolver a nossa equação original. É recomendado fazer, introduzir a variável auxiliar, certo? Se você chamar o log de x na base 2 de y, então isso aqui vai representar o quê? Y ao quadrado, já que isso é o log de x na base 2 ao quadrado, então essa equação vai ficar como? Y ao quadrado menos y igual a 2. Tá? Atribuindo y igual ao log de x na base 2, teremos, ok? Bom, aí se você resolve esta equação do segundo grau, o que você vai encontrar? Você vai encontrar y igual a 2 ou y igual a menos 1. Então, quando y igual a 2, o que você vai ter? 2 igual ao log de x na base 2. Então, isso vai te dar o quê? X é igual a, que é 4. E quando você faz y igual a menos 1 igual ao log de x na base 2. Então, isso vai te dar o quê? Que x é igual a 2 elevado a menos 1, ou seja, que x é igual a 1/2. Bom, aí você vê, né? A sua equação original, x tem que ser positivo, obviamente. E né? Os x que nós encontramos são todos positivos. Portanto, solução. Então, exemplo número 9 resolve essa equação aí, né? 2 mais log de x da base 3 sobre log de x da base 3, mais log de x da base 3 sobre 1 mais log de x da base 3 igual a 2. Apesar de ser aparentemente complicada, mas ela é bem simples se você pensar na variável auxiliar. Claro, né? Aqui está dizendo, está saltando aos olhos que você tem que chamar o log de x da base 3 de y. Joga na equação, vai ficar 2 mais y sobre y mais y sobre 1 mais y igual a 2. E aí resolve essa equação aí simples para y. Tá bom? Então, tirando o mínimo múltiplo comum de ambos os lados, que é y vezes 1 mais y, dividindo e multiplicando os termos, vai ficar, o primeiro aqui vai ficar 2 mais y vezes 1 mais y. O segundo vai ficar y ao quadrado. E do lado direito, e da igualdade de frações de mesmo denominador, isso equivale a os numeradores serem iguais. Em outras palavras, equivale a você cancelar os denominadores. Veja, o que você vai obter é uma expressão do segundo grau, tá bom? Aí, esse 2y2 vai cancelar com esse 2y2, então y igual a menos 2. Tá? Então, deu y igual a menos 2. Então, agora vamos ver quem é o x. Originalmente, o que nós temos? Que o y é o log de x na base 3. Logo, conclusão, log de x na base 3, então, é igual a menos 2. O que você tira daqui? Que o x é igual a 3 a menos 2, que é 1/9. Então, a solução vai ser 1/9. Claro que o 9 é a solução, porque o log de x na base 3, a exigência é que o x seja positivo. E o x igual ao 9 é positivo. Vamos para mais um exemplo, o exemplo de número 10. Resolva o log de 2x mais 3 na base x igual a 2. Note que agora a variável x ela aparece tanto no logaritmando quanto na base.
Então temos que ter um cuidado extra aí, né? Quem é o conjunto de validade para x? Primeiro, o x, por ser base, ele vai ter que ser maior do que 0 e diferente de 1. E, veja, é e. As duas coisas vão ter que ser cumpridas. O logaritmando 2x mais 3 vai ter que ser o quê? Maior do que 0. Então tem que cumprir essas duas coisas. Então, você nem precisa de estabelecer a interseção desses dois conjuntos, porque como é uma equação, então o que você vai encontrar como resposta é um número finito de soluções, né? Uma quantidade finita de soluções. E aí é só você pegar as soluções que você encontrar e substituir em cada uma dessas condições impostas. Se todas forem cumpridas, pronto, essa solução é legítima e ela vai entrar, então, para o seu conjunto de solução. 2x mais 3 tem que ser igual a x elevado a 2, certo? Que é a condição aqui, né? A base elevada ao expoente 2 tem que dar o logaritmando 2x mais 3. Bom, mas isso é o quê? Uma equação do segundo grau, né? Aí se você resolve essa equação do segundo grau, bom, de cara você já vê que essa daqui, ó, não serve. X igual a menos 1 não serve. Por quê? Porque o x nosso, ele tem que ser positivo. Certo? Olha lá. X tem que ser positivo. E x igual a menos 1 não é positivo, então pronto, você já joga fora. Sobrou o quê? Sobrou x igual a 3. Será que x pode ser 3? Vamos ver? Bom, 3 é maior que 0 e diferente de 1. E se você faz x igual a 3 aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, e 9 é maior que 0. Portanto, x igual a 3 é a solução. Tá? Então, o seu conjunto de solução é formado apenas pelo 3. Exemplo número 11. Resolver a equação log de 5x2 menos 7x menos 9 na base x mais 3 igual ao log de x2 menos 2x menos 3 na base x mais 3. Bom, aqui a gente vê que as bases são iguais, certo? Então basta que os logaritmandos sejam iguais. Mas antes da gente fazer isso, vamos observar de novo, o x ele aparece tanto na base quanto nos logaritmandos. Então o que nós temos que fazer aqui? Observar o conjunto de validade para x. Tá? Veja, enquanto base de logaritmo, eu tenho que ter o x mais 3 maior do que 0 e x mais 3 diferente de 1. Em outras palavras, a outra imposição é que os logaritmandos sejam positivos, tá? Sejam ambos positivos. E como eles vão ter que ser iguais, porque da igualdade dos logaritmos, os logaritmandos vão ter que ser iguais, então eu boto os dois logaritmandos iguais e obrigo um deles a ser maior que 0. Porque um deles sendo maior que 0, o outro ficará automaticamente maior que 0. Então, a outra condição é que, então, resolvendo a equação, isso vai te dar a seguinte equação do segundo grau. E aí, se você resolve essa equação, você vai encontrar x igual a 2 ou x igual a menos 3/4. Vamos ver agora se x igual a 2 ou x igual a menos 3/4 são soluções. Por exemplo, x igual a 2. Bom, o x igual a 2, você vê que 2 é maior do que menos 3 e, obviamente, diferente de menos 3. Então, x igual a 2 cumpre essas duas condições aqui. Agora, será que ele vai cumprir essa condição aqui de baixo? Ou seja, se você faz x igual a 2 em algum dessas equações do segundo grau, isso vai dar positivo? Vamos fazer na primeira, porque se der, o valor que der para a primeira é o mesmo que vai ser para a segunda, já que o 2 veio da igualdade entre elas.
Então, por exemplo, se eu faço x igual a 2 na expressão 5x2 menos 7x, portanto, menos 7 vezes 2, menos 9, isso vai dar, ou seja, não cumpriu a condição de ser maior do que zero. Portanto, x igual a 2 não serve. Será que x igual a menos 3/4 é a solução? Bom, menos 3/4 é um número maior que menos 3? É. Menos 3/4 é maior que menos 3. Ele está mais próximo de zero, portanto ele é maior. Né? Os negativos, quanto mais próximos de zero, maiores eles vão ficando. E obviamente que ele é diferente de menos 3. Então temos que verificar se jogando na equação de segundo grau, isso vai dar positivo. Vamos jogar na segunda. Certo? Continua. Isso é o mesmo que... Então isso vai ficar quanto? Isso vai dar menos 15 sobre 16. Menor do que zero. Portanto, também não serve. Porque as duas encontradas não servem, então a solução é conjunto vazio. Então resolva a equação log de x mais 1 na base 2, mais log de x menos 1 na base 2 igual a 3. Bom, então, antes da gente resolver, vamos olhar para a validade de x. Devemos ter x mais 1 maior do que zero e x menos 1 maior do que zero. Tá? Então isso significa o quê? Que o x deve ser maior que menos 1 e maior do que 1. A interseção, obviamente, é o quê? X deve ser maior do que 1. Então nós temos que verificar se a solução que a gente encontrar satisfaz simplesmente essa condição aí simples, né, de x ser maior do que 1. Então vamos resolver a equação olhando para cá. Tá? O que você pode fazer aqui? Ó? O que você deve fazer aqui? Olha, soma de dois logaritmos de mesma base. Isso te lembra aquela propriedade que diz que o log do produto é a soma dos logs. Então isso vai ficar o log de x mais 1 vezes x menos 1 na base 2. E aí, então, conclusão, o logaritmando x mais 1 vezes x menos 1 deve ser igual a 2 elevado a 3, que é 8. Só que x mais 1 vezes x menos 1 é o mesmo que x2 menos 1. Então, fica x2 menos 1 igual a 8. Então, x2 igual a 9, portanto, x igual a mais ou menos 3. Mas como a gente sabe que o x tem que ser maior do que 1, então a solução x igual a menos 3 não serve. Então, só vai ser quem? X igual a 3. Então, a solução é 3. Exemplo número 13. Resolva a equação log de 2x menos 1 ao quadrado na base 3, menos log de x menos 1 ao quadrado na base 3, igual a 2. A validade de x é que 2x menos 1 ao quadrado seja maior do que zero e x menos 1 ao quadrado também seja maior do que zero. Tá bom? Bom, a gente sabe que 2x menos 1 ao quadrado é maior ou igual a zero. Da mesma forma, x menos 1 ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, o que isso significa? O que eu vou ter que tirar fora? Os valores de x em que a igualdade ocorre. Tá? Então, você vai ter desigualdade estrita, estritamente maior que zero, nos pontos em que 2x menos 1 não for zero e x menos 1 não for zero. Em outras palavras, o x tem que ser diferente de 1 meio e o x tem que ser diferente de 1, que são os valores que anulam esses quadrados aí. E eu não quero, eu quero que eles sejam apenas maiores do que zero. A diferença dos logs é o log do quociente. Então isso equivale ao log de 2x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1 ao quadrado na base 3 ser igual a 2. Tá? E aí, daqui o que você tira?
que 2x menos 1. 2x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1 ao quadrado, eu posso colocar todo mundo sob o mesmo expoente 2. E isso vai ter que ser igual a 3 elevado a 2. Tá? E aí, se você tira a raiz dos dois lados, o que isso vai te dar? Lembra do módulo, né, gente? Você tem que botar o módulo aqui, ó. Então vai ficar o módulo de 2x menos 1 sobre x menos 1 tem que ser igual a 3. Bom, isso equivale a o 2x menos 1 sobre x menos 1 ser igual a mais ou menos 3. Tá bom? Tá bom? A primeira equação, se você resolve ela, você vai encontrar x igual a 2. E na de baixo, você encontra x igual a 4/5. É só fazer as contas que você vai encontrar esses valores aí facilmente. Bom, 2 e 4/5 são tranquilamente números diferentes de 1/2 e diferente de 1, que era a condição que a gente tinha como imposição para a solução ser legítima. Então, o conjunto de solução será 2 e 4/5. Vamos agora a mais um exemplo. Log de x menos 2 na base 2, mais log de 3x menos 2 na base 2, igual ao log de 7 na base 2. Então, quem é a validade? O que nós devemos impor? Os logaritmandos seriam o quê? Positivos. Portanto, x menos 2 maior que 0 e 3x menos 2 maior do que 0. Ou seja, x deve ser maior que 2 e x maior do que 2/3. Bom, obviamente que a interseção desses dois conjuntos é x maior do que 2. Então, a nossa solução vai ter que ser maior do que 2. Agora vamos voltar lá para a nossa equação. Se você olha para a equação original, ela, de novo, você pode aplicar a propriedade, né, que o log do produto é a soma dos logs. E isso tem que ser igual ao log de 7 na base 2. Bom, daqui você conclui que o logaritmando x menos 2 vezes 3x menos 2 tem que ser igual a 7, que é uma equação do segundo grau. Se você resolve essa equação, facilmente você vai encontrar x igual a 3 ou x igual a menos 1/3. Bom, aí veja, quem é a condição mesmo? X ser maior do que 2. Menos 1/3 é maior do que 2? Não. Então essa solução aqui não serve. Portanto, a solução possível é apenas x igual a 3. No exemplo 15, a gente quer resolver o sistema x mais y igual a 7 e log de x na base 2 mais log de y na base 2 igual ao log de 12 na base 2. Inicialmente, o que a gente tem que ter? Os logaritmandos x e y devem ser o quê? Maiores do que 0. Então, o seu sistema vai ficar equivalente a x mais y igual a 7. Na equação de baixo, se você aplica a propriedade, vai ficar log de xy na base 2 igual ao log de 12 na base 2. Ou seja, resolvendo esse sistema aqui, você vai encontrar como soluções x igual a 3, y igual a 4, depois x igual a 4, y igual a 3. Tá bom? E como todas elas satisfazem x maior que 0 e y maior do que 0, então você tem duas soluções. Próximo exemplo, veja, o x, ele é base de uma potência, né? E é também o logaritmando. Por ser logaritmando, o que a gente sabe? Que o x deve ser maior do que 0.
Para a gente resolver essa equação, a dica é aplicar o logaritmo de base 2 a ambos os membros da equação. Por que eu fiz isso? Porque agora, se você aplicar aqui as propriedades dos logaritmos, primeira propriedade, logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, isso vai ficar o log de 4 na base 2, mais o log de x elevado ao log de x na base 2, igual ao log de x elevado a 3 na base 2. Tá? Continua. Bom, o log de 4 na base 2 é 2, né? Esse aqui vale 2, porque 2 ao quadrado é 4. Aqui eu vou aplicar a propriedade, veja, a propriedade que diz o seguinte: log de x elevado a alfa na base A, isso é o mesmo que alfa vezes log de x na base A. Lembra que a gente viu essa propriedade? O expoente alfa, ele desce para cá, multiplicando o logaritmo. E é isso que eu vou fazer com o alfa sendo representado pelo log de x na base 2. Então, isso vai descer para cá, multiplicando o log de x na base 2. Então, vai ficar o log de x na base 2 ao quadrado. Tá bom? Então, isso vai ficar log de x na base 2 vezes log de x na base 2, igual, aqui vou aplicar de novo a mesma propriedade, tá? Que permite descer aqui o expoente 3 multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar 3 log de x na base 2. E aqui salta aos olhos que você deve usar uma variável auxiliar, tá? Chama de y, o log de x da base 2. Então, isso vai ficar y ao quadrado e aqui vai ficar 3y, tá? Então, se você faz y igual ao log de x na base 2, teremos 2 mais y2 igual a 3y, que é uma equação do segundo grau, certo? E aí, se você resolve, você vai achar y igual a 1 ou y igual a 2. Então, agora você pega o y e joga aqui, ó, para achar o x. Bom, então quando eu faço y igual a 1, log de x na base 2 igual a 1, e aí isso vai me dar o quê? X igual a 2 elevado a 1, que é 2. Depois, você faz o log de x na base 2 deve ser igual a 2, né? Fazendo y agora igual a 2 na expressão, então isso vai te dar o quê? X igual a 4. Qual é a condição que nós devemos ter? Essa daqui, ó, do x ser maior do que zero. Então, pronto. As duas soluções são válidas. Então, o conjunto de solução é 2 e 4. Bom, aqui, nessa equação, você tem 2 logaritmos na base 2 e um logaritmo na base 1/2. Qual que é a dica aqui? É você usar a mudança de base e colocar todo mundo numa mesma base, tá? Ou você coloca todo mundo na base 2, ou você coloca todo mundo na base 1/2. Eu prefiro colocar todo mundo na base 2, tá bom? Mas antes disso, o que você tem que verificar? A validade de x, né? Qual é a validade? Qual é a validade para x? Veja, o x menos 2 tem que ser maior do que 0 e x2 menos x mais 6 tem que ser maior do que 0 e o 2x mais 1 tem que ser maior do que 0. Tá? Então, quando você encontrar a sua solução, você vai ter que verificar essas 3 condições aí. Agora, se você fizer uma análise de sinal dessas funções, essas 3 condições juntas, veja, se você faz a interseção delas, ela vai te dar que x deve ser maior do que 2.
tá bom? Não tem necessidade de fazer a interseção, não. É como eu falei, você achou a solução, substitui em cada uma das condições e vê se elas são cumpridas. Mas, talvez você colocar a sua validade de uma forma mais simples, dê menos trabalho na hora de você verificar cada solução encontrada, né? Porque aqui, por exemplo, você vai ter que jogar x ao quadrado menos x mais 6. Se for uma fração chata, então vai te dar um pouquinho mais de trabalho, enquanto que verificar que x maior que 2 é muito mais imediato. Então a sua equação vai ficar como? Vamos fazer mudança de base no logaritmo de base 1 meio. Os demais a gente deixa do jeito que está. Então vai ficar o log de x menos 2 na base 2 igual ao log de x2 menos x mais 6 na base 2. E aqui, no log de 2x mais 1 na base 1 meio, aqui eu transformo todo mundo em base 2, tá? Então vai ficar o log de 2x mais 1 na base 2 sobre o log de 1 meio na base 2. Veja, o log de 1 meio na base 2 é o log de 1 menos o log de 2. O log de 1 é 0 e o log de 2 na base 2 é 1. Então fica 0 menos 1 dá menos 1, que é o mesmo que multiplicar a fração mais por menos. Então isso vira menos o numerador, que é log de 2x mais 1 na base 2, tá? Já que esse cara aqui, ele é igual a menos 1. Ou então, simplesmente, 2 elevado a menos 1, a gente sabe que dá 1 meio. Agora pronto, né? O que você faz aqui? Aplica a propriedade. Então você vai ter... Então o que você conclui? Você conclui que o x menos 2 deve ser igual ao x2 menos x mais 6 sobre 2x mais 1. Isso é uma equação do segundo grau. Se você simplifica e resolve essa equação, você vai encontrar as seguintes raízes: x igual a 4 e x igual a, ou x igual a menos 2. Agora vamos olhar lá para a nossa condição de validade. Olha lá, o x deve ser o quê? Maior do que 2. Então, conclusão, x igual a menos 2 não serve. Então a solução vai ser apenas quem? 4. Exemplo 18. O que nós temos que fazer aqui, ó, é transformar, fazer uma mudança de base aqui. Tá bom? Então vai ficar como? Bom, antes disso, claro, validade x maior que 0. Simples assim, né? Já que a única condição é essa, que o logaritmo do x seja maior do que 0. E aí, fazendo a mudança de base, isso vai ficar log ao quadrado de x da base 2, menos 9. O log de x da base 8 se converte na base 2. Então, fica o log de x na base 2 sobre o log de 8 na base 2, igual a 4. Bom, o log de 8 na base 2 é facilmente calculável. É 3, né? Já que 2 elevado a 3 é 8. Se eu faço y igual ao log de x na base 2, então a equação fica como? O primeiro termo é o y ao quadrado, menos. Aqui se você vai, é o mesmo que 9 dividido por 3, que é 3. Então fica menos 3 e o log de x à base 2, que é y. O 4 você manda para o primeiro membro. Pronto, você caiu nesta equação do segundo grau. Resolve para y e você vai encontrar y igual a 4 ou y igual a menos 1. Ok? Bom, aí, como y é o log de x na base 2, fazendo y igual a 4, você vai ter 4 igual ao log de x na base 2. Daqui você tira que o x é igual a 2 elevado a 4, que é 16. Depois, faz o y igual a menos 1. Então, fica menos 1 igual ao log de x na base 2. Então, isso vai te dar x igual a 2 a menos 1, que é igual a 1 meio.
E a gente sabe que a nossa condição é essa, do x ser maior do que zero. E ambos são maiores do que zero. Então, o conjunto de solução é, portanto, esses dois números, 16 e 1/2. Para exemplo 19. Nossa, essa aula nós estamos batendo recorde de número de exemplos, né? Já estamos no exemplo 19. Aqui, ó, log de x da base 2 mais log de 2 da base x igual a 2. Veja que o x ele é logaritmando aqui e é base aqui. Então, a validade para x então é x ser maior do que zero e x diferente de 1. Isso é o que a gente tem que verificar, tá? E é claro que aqui você vai ter que fazer uma mudança de base. Log de x na base 2 mais... E lá o log de 2 da base x, passando para a base 2, vai ficar log de 2 da base 2 sobre log de x na base 2. E isso tem que ser igual a 2. Tá bom? O log de 2 da base 2 é 1. Então, se eu faço o y igual a log de x na base 2, então a equação de cima vai ficar como? Ela vai ficar y mais 1 sobre y igual a 2. Ou seja, né, gente, ó, é nítido que isso aqui é igual a 1, né? Bom, isso vai dar a equação do segundo grau, y2 mais 1 igual a 2y. E aí, se você resolve, o discriminante vai dar zero, o delta vai dar zero, então você vai ter uma solução dupla igual a 1, y igual a 1, tá? Então, fazendo y igual a 1 na expressão y igual a log de x da base 2, o que você conclui? Que o x igual a 2. Bom, 2 é maior que 0 e diferente de 1, portanto, a solução é de fato 2. Bom, e agora vamos para o 20º exemplo. Nunca fomos tão longe em números de exemplo. Fizemos 20 exemplos nessa aula. O 20º e último exemplo. Resolva a equação. Vamos olhar a validade. Qual é a validade? Veja, o x aqui ele aparece na base dos 3 logaritmos. Então isso significa o quê? Que o x tem que ser maior que 0 e x diferente de 1. O x sobre 16 vai ter que ser diferente de 1, portanto, o x vai ter que ser diferente de 16. E o x sobre 64 também vai ter que ser diferente de 1. Isso quer dizer que o x tem que ser diferente de 64. Então, veja, para que as três bases x, x sobre 16 e x sobre 64 sejam todas elas diferentes de 1, você tem que ter o x diferente de 1, o x diferente de 16 e o x diferente de 64. E claro, o x tem que ser maior que 0 para que todos os três sejam positivos. Então, fazendo a mudança de base, colocando todo mundo para a base 2, então vai ficar o primeiro termo, vai ficar como? Vai ficar o log de 2 na base 2 sobre o log de x na base 2. O segundo termo vai ficar o log de 2 na base 2 sobre o log de x sobre 16 na base 2 igual, e o terceiro termo, que vai ficar o log de 2 na base 2 sobre o log de x sobre 64 na base 2. Como o log de 2 na base 2 é igual a 1, então essa equação vai ficar 1 sobre o log de x na base 2 vezes o log de x sobre 16 na base 2 igual a 1 sobre o log de x sobre 64 na base 2. Tá? Então, essa equação aqui, como os numeradores são iguais, então equivale aos denominadores serem iguais. Então, conclusão, o log de x na base 2 vezes o log de x sobre 16 na base 2 deve ser igual ao log de x sobre 64 na base 2.
Aqui, o log de x sobre 16 é o mesmo que o log de x menos o log de 16. Ambos na base 2, obviamente. Do lado de cá, a mesma coisa. Vai ficar o log de x menos o log de 64. Ambos também na base 2. O log de 16 na base 2 é 4, né? Então, se eu faço o y igual ao log de x na base 2, então a equação de cima vai ficar como? Vai ficar y, que multiplica y menos. O log de 16 da base 2 é 4, porque 2 elevado a 4 é 16, e do lado de cá vai ficar y menos. E o log de 64 na base 2, que é 6, já que 2 elevado a 6 é 64. Tá? Então, isso te dá uma equação do segundo grau em y, tá? Que é a equação. E aí você resolve. Você vai encontrar y igual a 2 ou y igual a 3. Então, x é 4. E se você faz o y igual a 3, então fica log de x na base 2 igual a 3, e dá x igual a 8. Como ele satisfaz, se você verificar, 4 e 8 vão satisfazer as condições de validade de x, então você conclui que o conjunto de solução é 4 e 8. Bom, com isso a gente termina então a nossa aula sobre equações logarítmicas, tá bom? Essa aula ficou um pouco grande, mas é por causa de tantos exemplos, né? São 20 exemplos. Nos vemos na próxima aula quando a gente vai falar sobre as inequações logarítmicas. Então, um abraço a todos e até mais.